Muito boa noite, queridos amigos do Facebook. Fala, pessoal, beleza? É isso, meus camaradas, estamos de volta mais uma semana quente, mais uma semana complicada de se viver, mas estamos aqui inteiros Não. até então. Quente? Quente não, mano. Tá quente para um caralho. Eu queria poder dar um mergulho no Vesúvio pra refrescar. É isso aí. Eu tô enfrentando um pequeno problema aqui com os meus dispositivos, meus amigos. Davi, faz a apresentação pro pessoal, porque eu não tô conseguindo abaixar o vídeo da live e tá ficando muito difícil de falar. Muito bem, então, boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Como o Mago sempre diz, mais uma vez aqui estamos. E não, Cassiano, você não foi o first no chat, mas você é o nosso primeiro web espectador que está tendo seu nome citado aqui hoje. Então, seja bem-vindo, Cassiano, querido Anderson Zambaldi, que está sempre aqui com a gente, dando a boa noite dele, em nome de todo o grupo Choque Nerd, esse grupo batuta, esse grupo legal. Acho que a gente nunca comentou disso, né? Mas lá no Choque Nerd, nas últimas semanas, tiveram várias votações bastante interessantes, né, Mago? Sobre quais as melhores naves da ficção, qual o personagem. Mais recentemente, destilamos um pouco de ódio sobre qual o personagem mais odiado da ficção. E não, Marcos, hoje não vou colocar a culpa no trânsito porque eu não cheguei a tempo, porque eu já estava aqui muito antes da live começar. Hoje eu estava sossegado. Mas eu vou confessar que essa noite fez tanto calor, na última noite fez tanto calor que eu dormi mal, eu tô cansadaço. Cara, consegui. Deu um jeito aqui, consegui sumir com o áudio do vídeo e agora eu posso falar com vocês. Deixa eu dar boa noite também. Cassiano, boa noite. Deixa eu ver quem mais. O Caio, boa noite. Caio, seja bem-vindo de novo. Anderson Zambaldi, boa noite. Desculpa, gente, eu não pude fazer as apresentações antes, que eu estava com problemas aqui. Agora tudo foi corrigido. Onde estávamos? É verdade, você estava falando das votações, né? Que ocorreram no Choque Nerd. Isso. Foi complicado. Teve algumas votações ali que foram difíceis. E eu não sei se a gente já acabou, se já tem um vitorioso. Mas se a gente não tiver, passa lá no Choque Nerd, dá a sua contribuição, vota lá. Da última votação, o vencedor foi aquele aquele maluco do Hans Landa? Hans Landa. Isso, Hans Landa, né? Bastardos Inglórios. Realmente um personagem execrável de um filme muito bom do Tarantino que nós já comentamos aqui no Nerd em Pauta. Exato. Bom, então acho que não temos muito mais apresentações. Temos um alerta, temos um aviso, temos um pedido. Se você não ficou sabendo, nós, Templo da Deusa Bêbada e Nerd em Pauta, fizemos uma one shot curtinha, mas até que divertida, de Tormenta 20, na sexta-feira passada, ao vivo pelo YouTube. Obviamente você não vai conseguir mais assistir ao vivo, porque você ainda não inventou a máquina do tempo. Mas quando você inventar, vai lá e assiste ao vivo. Por enquanto, se você quiser, vai no grupo da Hexatons. Eu vou pedir para a produção, se a produção quiser colocar ali no chat aí para vocês, o link da live do YouTube. E se vocês quiserem ver como que ficou a galerinha jogando T20, dá uma passada lá, dá uma olhadinha no vídeo. Curte e compartilha se você gostar. Por favor, dá uma força pra gente, tá bom? Por falar em compartilha, manda e etc., façam isso com esse vídeo. Tem uns botõezinhos, se não me engano, aqui do lado ou aqui embaixo, que você consegue curtir e compartilhar. E mais, se você for um cara bem legal, bem batuta, bem maneiro, você vai convidar um amigo, uma amiga ou alguém de gênero fluido que você conheça e que você acha que vai gostar desse programa. Chama para assistir com a gente. Vai ser bem legal, vamos reunir uma galera bacana, vamos ficar todo mundo amigo aqui. A internet aproxima as pessoas, vamos usar isso a nosso favor. Isso aí. Já aproveita e marca aqui o nome daquele seu amiguinho, daquela sua amiguinha, daquela pessoinha que você acha que vai gostar da nossa live. Como o querido Will já está sugerindo aqui fazer e já está ele mesmo marcando algumas pessoas. Olha só, o Lucas Monlor se conectou e disse boa noite para quem acha que os Tissimice são os heróis da história. Algo me diz que ele está se referindo ao podcast, eu não tenho certeza. É possível que seja, né?
Ó, tem uma reclamação aqui para você, viu, Davi? O Cassiano disse: ah, sim, sexta-feira, quando marcamos sessões de RPG e o Davi fura todas. Trabalho, Cass, trabalho, a culpa não é minha. E uma boa noite muito especial para minha querida Pietra Rodrigues, que está assistindo a gente. Um beijo, meu amor. Isso aí, boa noite, Pietra. Boa noite, né, Lucas? E é isso aí, galera. Vamos convidar a galera para assistir, para falar mal desses programas, porque hoje essa pauta ela foi inteirinha produzida pelo nosso querido mascote. Então, toda gratidão e ofensas, caso ele tenha feito algo errado, para ele, tá? Mas eu creio que vai ficar Entendi bacana. porque ninguém fala nada quando eu falo de fazer a pauta, né? Porque aí vai tudo para mim, né? Tá bom. Não, cara, a gente não reclama porque é o seguinte, mano, tem coisa para fazer. Alguém se dispôs a fazer? Faz, brilha, brilha, garoto. É isso aí. Então, eu vou pedir para a produção deixar no jeito aqui, deixar no pique do caixa. Você quer fazer algum anúncio? Quer fazer algum aviso, mascote? Só queria fazer um comentário que estou feliz e puto com o fim da primeira parte da segunda temporada de ReZero, que teve seu último episódio lançado ao ar ontem. E estou um tanto quanto triste de ter que esperar até janeiro para ver a segunda parte, mas feliz porque tem gente que, por exemplo, está esperando Hunter x Hunter, que não vai sair de hiato tão cedo, e vai ficar um bom tempo esperando coisa nova. Então, até que tô no lucro ainda. Muito bem. Editor, diante dessa constatação, dessa divulgação e dessa nota, eu peço, por gentileza, que não para esse programa, mas para o próximo, prepare um quadrozinho, um layoutzinho, alguma coisa aqui em cima. Programas sem falar de ReZero. Atualmente estamos em 0. Porque ele vai falar de ReZero quase todo o programa. A gente já sabe, a gente entende. Eu até gosto dessa fascinação toda que ele tem por esse anime, cara. Eu acho interessante, eu acho diferente. Eu não consigo ficar tão fascinado com uma obra midiática assim, mas eu acho legal quando alguém consegue. Só vai. Cara, você tem que assistir ReZero para entender. Só para te dar uma ideia, A gente foi ReZero, interrompido. diferente de 90% da... Hã? Deu Não, Covid? voltou. Ah, tá. ReZero, diferente de 90% das obras atuais, não é um Battle Shonen. Tampouco é destinado ao público shonen. E menos ainda segue o clássico roteiro, ou pelo menos não segue tão fortemente a famosa estrutura da jornada do herói. Na verdade, ele tem uma jornada própria. Entendi. Se ele escapa do monomito, então ele já é um ponto a favor dele. Eu não sei se você já me falou sobre isso, mas se ele tem uma jornada de herói diferente da jornada do herói típica, é uma coisa interessante de se observar. Eu tentaria assistir, agora com Sim. mais vontade. Para quem não sabe o que é a jornada do herói, bom, outro dia a gente comenta melhor sobre isso, porque agora nós precisamos ir para a nossa pauta, que está fria como um cadáver, porque a gente vai falar de algo que até a segunda ordem está morto e não é nem um morto-vivo, é só um morto-morto mesmo. Vamos falar do universo sombrio da Universal. O sombrio e oculto e escondido e esquecido universo monstruoso da Universal. E a Tão gente oculto que a Universal perdeu ele. perdeu, desistiu. Na verdade, o negócio foi abortado antes de começar, né? Mas vamos lá, vamos falar de dessas obras. Vamos começar por esta que, na minha opinião, das seleções é a melhor, tá? Não quer dizer que seja boa, é a melhor. Drácula, a história nunca contada, esse filme de 2014. O editor vai colocar pra gente aí o posterzinho dela. Esse filme, considerado de ação, fantasia e terror, foi dirigido por Gary Shore e tem em seu elenco Luke Evans fazendo o papel principal, Sarah Gadon e Dominic Cooper, entre outros, né? Mas esses são os principais. Eu gostei dessa informação, tá? Ele teve um orçamento de 100 milhões de dólares e arrecadou ao todo 217 milhões de dólares. Não foi, de bilheteria não foi ruim. Quer dizer, vamos ver quanto tempo ele levou para alcançar isso, né? A verdade, assim, a minha opinião é que não é um filme ruim, né? Ele inclusive não acho que ele foi um fracasso, mas para os investidores, né, para quem teve que tirar efetivamente dinheiro do bolso para fazer o filme, pagar uma quantia para ganhar pouco mais que o mesmo que você investiu não é uma lucratividade agradável, né? Antes eu queria só dar um pouquinho de contexto do porquê eu sugeri essa pauta, né, do universo sombrio, porque
há um bom tempo já, na verdade, foi anunciado, né? Teve até um certo alarde, foi anunciado até num Nerdologia de História, se eu me lembro, a história do universo sombrio, né? Da Universal, né? Porque vários estúdios têm aí franquias que têm até universos compartilhados bem grandes, né? A DC tentou fazer um com a Liga da Justiça e os heróis dela, a Marvel tem 2 universos bastante fortes, que é o da Marvel, que é um universo compartilhado, inclusive, e a Star Wars, que tem até certo ponto é compartilhado, porque tem os spin-offs, é tanto a recente série Mandalorian quanto Rogue One, e o filme solo do Han Solo, adoro falar filme solo do Han Solo, apesar de não gostar do filme que eu nem vi. E aí a Universal resolveu pegar aquilo que ela tem de melhor, que são monstros clássicos, e fazer ela mesma ser um universo compartilhado. E Drácula, a história não contada, foi a primeira tentativa. Você Exato. quer dar a sinopse do filme, Marcos? Vamos lá. Nesse filme, Drácula, a história nunca contada, você tem o pessoal da Transilvânia que isso é histórico, tá? É a região da Romênia, ali a região que é conhecida como a Transilvânia, teve muitos conflitos com os turcos da região. E durante muitas vezes havia um forte na Transilvânia, inclusive, para conter os avanços dos turcos, e entre eles, e entre os líderes que dominaram esse forte, havia o famigerado Vlad Tepes, uma personalidade histórica. Eles tentam dar essa aproximação histórica na sinopse, tá? Mas em algum momento a fantasia começa a entrar no filme, tá? Então, eles para evitar que a população fosse massacrada pelos turcos, tá? O rei decidiu entregar algumas crianças aos turcos, como é que fala? Tributo, né? Não é que o rei decide, né? O rei turco, o líder turco, que exige, né? A entrega de 1.000 crianças, porque eles tinham lá a prática de treinar soldados desde a infância para eles se tornarem guerreiros exemplares. É um rolê até um pouco. Como é que chama? Aqueles guerreiros do Game of Thrones, os Intocáveis, não. Imaculados. Imaculados. Os Imaculados. É um rolê até meio imaculado, talvez um pouco espartano. Uhum. E aí, entre essas crianças que estavam sendo entregues pelo rei, uma delas era o filho do rei, o Vlad Tepes, né, vivido pelo Luke Evans. Isso também é histórico. Durante o período em que ele ficou preso com os turcos, ele aprendeu a lutar e se tornou um guerreiro muito competente e especial entre as fileiras dos turcos, tá? E é nessa época, eu não sei se é nessa época ou quando ele volta a assumir o castelo da Transilvânia, que ele recebe a alcunha de O Empalador, porque o Vlad ele tinha a mania de empalar os seus inimigos. Se você não estiver jantando, aliás, se você estiver jantando, para um pouquinho que eu vou explicar o que é o empalamento. Tá? Lembrando que esse programa aqui ele é livre para todas as idades, mas a audiência precisa ser atenta, tá? Os pais precisam ver o que os filhos estão assistindo. Então, se você é menor, por favor, comporte-se. Empalamento Posso falar a versão mais ou menos leve do que é? Pode, vamos ver. Se não ficar claro, eu vou falar. Mais ou menos leve do que é empalamento é você atravessar o corpo de uma pessoa ou algum outro ser vivo, de preferencialmente que se encontre no reino no filo animalia, você trespassar essa pessoa com uma lança ou algum outro objeto que atravessa ele de um lado a outro e deixa ele pendurado. É bem próximo disso, tá? Então ele fazia isso com seus inimigos, com seus inimigos derrotados, numa forma de intimidar os inimigos futuros. Eventualmente, Vlad volta para a Transilvânia, onde assume o seu posto de príncipe da Transilvânia, tá? Porém, e ele consegue reinar e viver em paz ali com seu povo durante cerca de 10 anos. Porém, eventualmente, Mehmed, vivido pelo ator Dominic Cooper, exige 1.000 crianças como tributo aos turcos. O príncipe então se recusa e uma nova guerra começa. Tá? Para evitar ou para conseguir uma vantagem extra, Vlad vai num lugar meio escondido ali, com uma galera meio diferenciada, né? Aparece um carinha assim do lado e fala assim: vem cá, pega uma balinha, quer uma balinha? Ele ignora e vai mais profundo da caverna.
onde ele encontra... Eu não esperava essa. Eu imaginei que você não esperava. Onde ele encontra um vampiro, né? Parece um Nosferatu, o Nosferatu, todo encarquilhado, feio e assustador, vivido pelo Charles Dance, e ele se torna um vampiro e, de posse desses novos e fantásticos poderes, parte para a guerra para tentar vencer os turcos e proteger a sua terra. Pra quem não sabe, pra quem aí tiver em dúvida sobre quem é Charles Dance, ele é ninguém mais ninguém menos do que o ator que interpretou Tyrion Lannister em Game of Thrones. Então, temos aí um ator muito bom nesse filme. Exato. E quem não Apesar sabe quem é o Dominic Cooper, ele é o ator principal da série Preacher. Não sei se a gente já falou da série aqui, mas vale a pena falar. A série é muito boa. Boa. Então, agora sobre o filme. Você quer discorrer algumas opiniões, suas observações sobre o filme? Posso mandar Cara, bala? eu quero falar rapidinho, porque na época que esse filme foi lançado, tava rolando uma bagunça ali com outros filmes, inclusive em que o Luke Evans trabalha. Se não me engano, na mesma época, ele fez Velozes e Furiosos 6 ou 7 e fez O Hobbit na mesma época. Então, mas curiosamente, o filme não é ruim por causa do Luke Evans. Pensa o seguinte, é uma história boa, mas é mal executada. A história era boa, muito efeito especial, muitas cenas desencontradas. Eu assisti faz tempo, eu deveria ter assistido para esse programa, mas eu não tive coragem de reassistir, apesar de ser o melhor dos 3 filmes, tá? No Olha, geral, é bom, beleza? aham. Vamos Se você for eu com pouca fixar minha opinião em bom. expectativa, se você for com pouca expectativa, ele até que é legal. Eu acho que o que faltou um pouquinho para esse filme, você acha que você acabou de ver aqui o Anderson dando uma explicação mais escatológica sobre o que é o empalamento propriamente dito, né? Com a clareza, É, com a riqueza de realmente. detalhes. Muito obrigado. O que eu acho que esse filme carece um pouquinho é de mais tempo para dar uma trabalhada melhor em alguns pontos, sabe? Dar uma valorizada um pouco melhor no povo, né? No povo do Conde Drácula, né? Porque parece que eles são muito passivos em tudo que acontece, né? Como se os turcos fossem um exército imbatível, e aí você precisa de um ser, você inevitavelmente precisa de um ser mega poderoso, né, para combater eles. Porque o pessoal da Transilvânia é muito fraco, né? Eles não têm como nem, sei lá, mostrar alguma resistência. Ficam totalmente acuados quando o exército otomano turco, né, vem. Sim. Pode O falar. Lucas fez um comentário aqui comentando sobre o problema do filme ser tentar transformar o Drácula num herói nobre. Eu não achei isso ruim. Até que eu gostei desse desenvolvimento dele, desse olhar diferente dele, que ao invés dele ser só um demônio assassino, né, um maluco psicopata que limpa o campo de batalha com a língua dos inimigos, não. Ele é alguém que realmente ele faz atrocidades, mas ele faz o que faz porque ele sabe que ele, numa batalha franca, o exército dele não tem chance. Então ele precisa criar um nome tão forte que só o nome dele já seja o bastante para botar medo no inimigo, né? Para fazer o inimigo pensar, quebrar a moral do exército de qualquer inimigo que venha. Eu posso fazer um comentário sobre o mesmo comentário do Lucas? Na verdade, são 2 hipóteses para essa visão que deram para o Drácula. A primeira é um conceito de yin e yang, onde existe sempre um pouco de bondade, mesmo nas pessoas mais ruins, e existe um pouco de ruindade, mesmo nas pessoas mais nobres, mais superiores, boas, por assim dizer, tá? E uma outra questão é a gente ignorar a dicotomia, ok? Não é branco, não é branco e preto, são tons de cinza, além do fato de que tem uma frase muito marcante de um historiador, que alguém vai acabar me lembrando aí nos comentários, que diz que todo mundo é o vilão na história de alguém. Então, herói nobre, vilão sanguinário, depende. Quem que está contando a história? Se for o pessoal da Transilvânia que sobreviveu, ele é um herói nobre. Se for a família dos soldados turcos que morreram, ele é um vilão sanguinário. E aí?
por fim, eu achei bem legal essa junção que o filme faz da pessoa histórica, né, do Conde Drácula, com esse lado mais fantasioso, né? Então, ele ele foge bastante, né, daquela história de ser um conde num castelo isolado ali, mostra meio que a origem, né, desse personagem, aqui contando ele como uma pessoa bondosa, que se importa com seu povo. E eu acho bastante legal a construção dele enquanto vampiro, porque é uma coisa, um olhar bem clássico pro vampiro, que ele é um monstro muito mais, realmente muito mais poderoso do que uma pessoa comum, né? Ele tem uma força muito acima da média, Eu acho muito da hora quando ele vira aquele enxame de morcego para atacar os inimigos e... Oi? Ah, tá. Então, eu acho muito da hora mostrar como ele é alguém que tem uma força muito. O vampiro como um ser que tem uma força gigantesca, que tem uma velocidade muito grande. Eu acho muito legal os poderes dele, né? Tipo, virar aquele enxame de morcego, controlar os morcegos numa cena do filme que eu acho muito da hora. Ele controlando uma revoada gigantesca de morcego contra o exército turco. Fora um ou outro diálogo que eu acho bastante interessante, justamente um que ele vai ter com um padre, né? Que ele que o padre descobre que percebe que ele parece ter se amaldiçoado, né? Com o poder do vampiro. E o padre comenta, né? Que como ele não foi afetado pela presença da cruz, o que depois a gente vai descobrir que afeta vampiros, como ele não foi afetado, significa que ele não é mal apesar de tudo, né? Inclusive vai ter uma cena do Drácula numa igreja, ele orando, né? O que eu acho que é muito interessante para a construção do personagem como alguém que procura essa salvação, procura essa salvação e acredita no próprio ideal, ele acredita, né, no que ele está fazendo como algo certo. Isso aí. Deixa eu dar antes de mais nada, boa noite para o Davi Ferreira, que veio convidado, se não me engano, pelo Daniel Williams, e está meio perdido ali, não sabe o que está acontecendo. Cara, não sei se você já ouviu falar, esse é o Nerd em Pauta, é um programa sobre... A gente fala basicamente sobre filmes e séries, mas a gente fala de livros, quadrinhos, e damos a nossa opinião, que às vezes é boa ou não. Você pode concordar conosco ou não, e nós gostaríamos que você participasse desse debate, dando a sua opinião sobre o filme Drácula, por enquanto, que é o que estamos falando. Retomando, cara, esse filme, como eu disse, ele tem pontos altos, mas uma das coisas que já disseram, ele foi rápido, né? Essa é a sensação que ele me passa. Ele foi muito jogado, foi organizado da melhor forma possível, mas ele pediria, sei lá, pelo menos uns 2 filmes para contar legal aquela história que está naquele filme só. Então, Olha, eu acho que um filme de 2 horas, uma meia hora a mais de filme já dava para dar uma desenvolvidinha legal ali para deixar o filme mais fechadinho, sabe? bota 2 filmes de 1 hora e meia aí pra gente trabalhar legal essa história. Meu, socou 100 milhões de dólares nesse filme, soca 200 e faz um filme bem feito. Entende? Na minha Aham. opinião, tá? Bom, vou pedir então, diante de vocês, nossos 9 espectadores, vamos lá, gente. Convida mais gente aí, pede para ficar um pouco, para ver o que a gente vai falar, para dar suas opiniões. Eu vou ler ao vivo aqui, tá? Que nem eu tô vendo aqui, ó. Tá. O Daniel me corrigiu que a pronúncia é David. Perdão, David. Falei Davi, né? Desculpa. O Anderson também falou que a opinião é boa quando é igual à minha. Quer dizer, ele quis dizer igual a dele. A opinião dele só é boa quando concorda com a minha. De todo o resto, a gente ignora o Anderson. Então, mascote, para os nossos amigos aí do Facebook, fala sua análise e nota para Drácula, uma história nunca contada. Desse jeito. Certo. O filme é curto, infelizmente. Ele poderia ter um tempinho maior ali para se envolver, ou talvez até merecesse ser dividido em 2 partes, talvez uma narrativa um pouco mais parecida com o que foi Entrevista com o Vampiro, com alguém entrevistando o Drácula no presente e tendo cortes com o passado, né? Até porque o final do filme deixa ali um gancho para uma continuação, que era o grande plano, né? Que ele fosse o pontapé inicial desse universo sombrio da Universal.
mas não aconteceu, infelizmente. Não é um filme ruim de assistir e é um filme bem curto, é um filme que passa rápido, né? É um filme que não te é curto e ele não é entediante, ele é bem direto ao ponto, ele é bem enxuto. Eu acho ele um filme recomendável para assistir, mas também não é o que vai mudar a sua vida, até porque infelizmente, né, como a gente já falou antes, o universo cinematográfico morreu e vai ser no próximo filme. Mas para este filme eu dou aí 2 selos de um vampiro de um Vlad que se torna vampiro e ganha poderes sobre-humanos. Ah, e é um vampiro raiz, tá? Nada de vampiros de um certo cenário de RPG aí que tem gatilho quando vê uma vela acesa. Ai, que horror, que absurdo. Bom, primeiro, parabéns, Daniel, que acertou a nota do mascote. Ele tá chutando ali a 2 comentários, que era a nota 2, ele acertou. 3. Tá? Eu não sei que comentário é esse que você tá falando sobre vampiros que ficam em choque com luz de vela. Tem uma explicação muito correta do porquê os Rorschach afeta os. O Arauto, o editor. O editor colocou nota 5, você viu, mascote? Não. O editor gosta muito desse filme e ele mudou a nota à revelia do apresentador. Bom. Não, eu dei 3, nem venho querer mudar minha nota. Você falou 2. 3. 3? Se eu falei 2 foi porque eu vi aqui o Daniel. Tá. Ok, 3 selos, beleza. Bom, o destaque que eu dou para esse filme é para produção de arte, tá? Figurinos, a armadura, a ambientação do cenário ficou muito legal, bem factível, tá? Um ponto a favor que o Davi salientou, e eu peço para que quem for assistir agora preste muita atenção, porque o cruzamento de personagem histórico com personagem mitológico é muito sutil. Tá? Então você tem que assistir ali e o legal é que ele tá coeso, né? Com base na história do Vlad Tepes que eu ouvi, ele tá muito coeso com a personalidade histórica. E antes de eu dar a minha nota, mascote, uma curiosidade. Você sabe por que a gente não tem mais a necessidade de fazer vampiros como vampiro, tanto do Entrevista com o Vampiro quanto do Drácula de Bram Stoker? Porque o Drácula de Bram Stoker, originalmente, foi pensado como um livro para divulgar uma nova forma de hábito sexual. O homossexualismo, por assim dizer. Para naturalizar e tornar e banalizar essa situação, para diminuir o preconceito. Entendi. Então quer dizer que os vampiros de Mundo das Trevas são como são para diminuir o preconceito com a geração mimimi? Não, eles para tornar mais aceitável, mais familiar o relacionamento homossexual, tá? O Drácula de Bram Stoker foi pensado mais com isso, tá? Desculpa, homossexualidade, me corrigiram aqui. Eu falei homossexualismo, esse termo caiu e ele é até errado e pejorativo. Perdão, gente. Homossexualidade, tá bom? Isso com base no Bram Stoker. Acontece. Ato falho. Né? Não me cancelem, por favor. Eu não fiz por mal. Não, a gente não tá no Twitter. Tá. Não, o Anderson tá falando. Ei, vocês precisam falar sobre o empalamento. O Mago disse que ia falar. Não preciso falar, não. É só rolar a barra de comentários para cima que eu encontro a sua explicação, Anderson. Tá perfeita. Tá bom? Vamos falar, então, a minha nota para Drácula, uma história jamais contada. Por causa de todos esses pontos, eu vou repetir a nota do mascote. 3 selinhos de morcegos do Batman, porque aquele efeito, por mais divertido que seja, o Batman usou em todos os 3 filmes da trilogia Nolan, tá? Então não é nada que eu já não tenha visto. Verdade, eu não percebi. Não, né? Igualzinho, mano, igualzinho. Mas, ok, ficou legal. Agora faz sentido, porque o Batman controlar morcego sendo um humano não faz sentido nenhum, mas o Drácula controlar morcego sendo um vampiro faz muito mais sentido. 3 selinhos. Então é isso. Se você não assistiu, assista quando tiver tempo. Mas se você já assistiu, é isso. É isso que você tem para hoje. Vamos falar seria muito legal. É que a diferença do Batman pro Drácula é que o Drácula controla morcegos com magia. O Batman controla morcegos com aquele pipizinho que você compra em loja de R$1,99 para espantar mosquito, né?
o mascote, o Arauto, o William, falou que eles queriam economizar com o cara dos efeitos e pegaram um preset. Seria muito legal. É tipo o Shutterstock, só que de cenas de filme. Tipo, morcegos. Aí tem lá várias cenas de morcegos pré-definidas. O cara só joga na edição. Não fala, né? Não tem algum filme famoso, acho que é Iluminado, que aproveita uma cena, né, gravada de outro filme? Ou é Blade Runner, que aproveita uma cena gravada de Iluminado, uma coisa assim no final? O Lucas fez um comentário bem interessante sobre. Desculpa não responder a isso, é que eu quero responder a esse comentário sumo. Ele disse que ele preferia o Drácula ser retratado como um monstro, faria mais sucesso. Mostrar ele se corrompendo e se perdendo na maldição é perfeito. No final do filme, mostra ele como um herói. Cara, isso seria possível num filme mais longo, como o Mascote falou. Mas como o Mascote também a gente fala, isso faz parte do arco narrativo do monstro redimido. Isso é clichê, já foi visto em muitos filmes e eu acho que eles tentaram uma roupagem diferente. Galera tá hateando nossa nota. Desculpa aí, gente, eu gostei, o Mascote gostou, mas tem gente que não gostou e é normal. Todo mundo tem direito de estar errado, nós estamos sempre certos. E de fato eu concordo que com o Lucas realmente seria mais legal retratar ele como um monstro. Até porque eu, pessoalmente, uma coisa que eu não gostei tanto, né, nessas tentativas do. Eu vou falar mais até no próximo filme. Essa coisa de tentar trazer um ar muito de terror. E eu não enxergo filmes clássicos de monstro como filmes de terror. Isso é uma peculiaridade minha, né? Porque eu não acho simplesmente aterrorizante, sabe? Você me colocar um lobisomem no filme, para mim, não tem nada de aterrorizante nessa coisa, sabe? Antigamente, o pessoal até teria medo. Até, por exemplo, a minha avó, né? Em cidade interior vai ter muito isso daí. Minha avó falava de já ter tacado fogo em lobisomem, né? Você vai ter esse tipo de relatos. Isso é uma coisa que assustava o pessoal muito mais antigamente, mas hoje em dia esse tipo de criatura não tá no imaginário popular como uma coisa a se temer necessariamente. Tá muito na cultura pop, é mais uma figura que a gente acha legal do que assustadora. Isso aí você vai ter um pouquinho, vai ter uma visão dessa no filme Hotel Transilvânia, né? Que eles brincam com isso em uma parte do filme. E realmente, eu não vejo mais com esses seres clássicos, né? Lobisomem, vampiro, o monstro de Frankenstein como criaturas de terror. Eles são muito mais presenças da cultura pop, mas também tentar dar muito esse ar de herói pode dar uma perdida na essência da criatura. E, já puxando aqui então, o próximo filme que a gente vai falar, posso, Marcos? Pode, por favor. Claro. Certo, então. O próximo filme era, de fato, a grande aposta para trazer aí efetivamente, dar o pontapé inicial forte para o universo sombrio da Universal, lançado em 2017, A Múmia do Tom Cruise, ou só A Múmia, né? Mas eu gosto de falar do Tom Cruise porque o som dessa frase me diverte. E em inglês, The Mummy, filme de fantasia, aventura e terror, com direção de Alex Kurtzman e elenco composto por Tom Cruise, Sofia Boutella e Annabelle Wallis. Filme de quase 2 horas, 1 hora e 51 minutos. Ele teve um orçamento bem maior do que Drácula, aqui, de 195 milhões, e arrecadou 409 milhões de doletas na bilheteria mundial. Poder do nome, poder do nome. Note no pôster que o Tom Cruise está estampado na capa, assim, na frente de tudo. Porque assim, a Universal falando assim: olha, gente, eu tenho mais um filme de múmia, mas é com Tom Cruise. Olha, assiste, é com Tom Cruise. Olha que legal, Tom Cruise, ó, Tom Cruise. E Já assim, tentaram bater desse jeito. o pau na mesa, trazendo um ator de muito renome para ser a estrela do filme, né? Mas apesar do nome estar com certo destaque, ele não tá tão destacado quanto o nome Stallone no filme Cobra, né? Que tava tão grande na capa no cartaz do filme que rendeu pro filme nome de Stallone Cobra. Sim, sim. Bom, então vamos falar desse filme, Múmia, tá? Ele começa lá no passado, na Mesopotâmia, séculos e séculos atrás, e a gente tem a Armanet, vivida pela Sofia Boutella, que tem os seus planos de invocar Sete
interrompidos bem na hora que ela estava para terminar, tá? E o objetivo dela era trazer Sete para o mundo e juntos governarem o mundo. Ela foi capturada e mumificada, presa dentro de uma tumba. Muito parecido com aquele filme do Brendan Fraser, porque, sim, é uma refilmagem, tá? Um reboot. Ela foi encontrada séculos depois, nos dias atuais, pelo saqueador Nick Morton. Eu não lembro se o personagem Tom Cruise é um saqueador de tumbas ou é um mercenário nesse filme. Ele Tá? é um soldado, mas ele faz essa pontinha de saqueador pra ganhar uma graninha vendendo coisas no mercado ilegal. Isso. Ele e o amigo dele, o Chris Wall, vivido pelo Jake Johnson, eles lutam ali naquela região, né, do Iraque, entre rios ali do Oriente Médio, fazem parte das forças armadas ali. E, eventualmente, eles encontram relíquias em cavernas, em sítios arqueológicos e vendem no mercado negro. Ok, né? Não vamos falar sobre isso agora, tá? Eventualmente, então, eles encontram essa tumba e essa tumba ela é aberta, tá? Isso, Eles não vamos tiram... comentar sobre por que, que os museus europeus têm tantas relíquias de outras nações. Não vamos comentar por que os museus europeus tentam... isso mesmo. Já ficou claro? Ó, que bom, vocês, nossos espectadores, são muito espertos. Enfim, então, junto com a pesquisadora, a Jenny Halsey, que é interpretada pela Annabelle Wallis, eles vão investigar essa tumba e acidentalmente acordam a Armanete. Então, ela transforma... Falam que Set é o deus. E... Mascote, você dizia sobre a múmia. Eu ia comentar aqui que eles falam que o Set, né, é o deus da morte, se não me engano, mas na mitologia egípcia, Set seria o deus do caos. E não necessariamente para os egípcios o conceito de caos remetia a um deus maligno, né? Apesar do que Sete faz ali, se não me engano, com Horus, ou o pai de Horus, que, né, despedaça o deus e tá, yara, mas aqui não é não vamos falar necessariamente de mitologia egípcia aqui, até porque esse filme não trata tanto assim sobre isso. Uhum. E o Anderson fez um comentário aqui muito feliz, e eu já vou fazer essa comparação aqui, que é a comparação deste filme com o já remake também, né, da Múmia, do Brendan Fraser, né, que teve um remake e duas continuações desse remake, mas só o primeiro e o segundo devem ser lembrados, o terceiro deve ser apagado, esquecido Nossa Senhora. e totalmente rejeitado. Mas diferente, né, dos filmes do Brendan Fraser, que tinham um toque mais humorístico, já apesar de ter ali também, né, uma ideia de serem filmes de terror, eles têm um toque humorístico e muito bem colocado, né, um humor muito bem desenvolvido e entrelaçado com o filme para não estragar o clima geral de aventura até que ele constrói. Esse filme, ele parece que ele fica indeciso se ele quer ser um filme de aventura, se ele quer ser um filme de terror, se ele quer ser um filme de ação, ele não consegue decidir qual gênero ele é direito, né? Que você vai ter ali momentos mais sérios, você percebe que a múmia é poderosíssima, né? Ela toca um zaralho gigante ali, você tem momentos realmente bem escabrosos dela pegando uma pessoa e
sugando toda a vitalidade dela, erguendo ela como um zumbi, erguendo um exército de ex-cavaleiros cruzados, de cavaleiros cruzados, como zumbis também para servir ela. E ao mesmo tempo ele tem umas piadinhas bem fora de lugar, um humor bem fraquinho. Ele tenta ali ter uma cena de aventura, mas não são tão bem desenvolvidas assim. O Anderson ele comenta aqui sobre a cena que eles vão para uma espécie de o QG de uma organização inglesa, né? Realmente essa cena até que é bacana, né? Porque você vai ter ali referências à existência de outros monstros, principalmente a existência de vampiros vai ser bem colocada bem ali em foco, né? Com o crânio de um vampiro num formol, mergulhado em formol. O líder dessa organização o personagem, o Dr. Henry alguma coisa. Aqui já entregando de cara, né? O personagem do médico, o monstro, né? Que inclusive ele vai ter ali ele se transforma ali no Jekyll, né? É Jekyll, que é o monstro, no caso, né? Uhum. E ele vai se transformar ali, ele toma regularmente um soro para manter ele humano, né? O que realmente é o que acontece no livro. Isso tem que dar um elogio aqui, né? Porque diferente do médico e o monstro retratado em Liga Extraordinária, por exemplo, que, né, quando ele se transformava, ele virava uma criatura gigante, meio Hulk ali. Aqui não, aqui ele simplesmente meio que perde o controle e começa a falar de fazer algumas atrocidades, né? Que é mais ou menos o que acontece na história original. A transformação física não é tão grande assim. É mais uma transformação psicológica, né? Já que a ideia do Médico Monstro é falar sobre que o soro não é que ele te transforma em uma aberração, ele bota para fora aquilo que você esconde normalmente. Isso aí. Isso eu até que acho interessante. E a referência ao Livro dos Mortos, né? Que aparece ali, tem até um pequeno close no filme. O Livro dos Mortos é do remake anterior da Múmia. Isso A aí. história em si desse filme até, né? Sinceramente, eu achei ela bem fraca, sabe? Como eu já comentei, né? Não tem um humor muito bem colocado, a história até que é simples, mas o final dele é muito. Já esperava por isso. Ainda mais sendo o Tom Cruise, né? O protagonista. Era muito na cara que no final ele ia ser o herói. Achei bem forçada essa forma que a Universal trouxe o monstro clássico da múmia para se juntar posteriormente ali a uma liga de monstros que vá salvar o mundo de seja lá o que for. Beleza. Então, já essa sua análise, quer dar sua nota já pra gente? Porque eu não tenho muito Cara, mais o que falar sobre isso, sobre esse filme, não, viu? a múmia do Tom Cruise, filme bastante fraco, sinceramente, bem decepcionante. Eu, inclusive, eu já assisti ele uma vez, e diferente dos outros dois filmes, aliás, diferente do Drácula, que eu até que gosto, esse aqui eu não fiz questão de reassistir para poder falar dele, porque não dá vontade. Não por menos, ele não enterrou qualquer possibilidade de ter do universo cinematográfico em Areias e Mercúrio. E, para mim, a nota para esse filme é um selo para um filme que poderia ter sido muito melhor. Poderia ter sido Brendan Fraser estrelando mais uma vez esse filme, mas diferente do Tom Cruise, que parece que realmente fez um pacto com uma entidade para ser imortal, o Brendan Fraser envelheceu que nem um maracujá. É verdade. Bom, eu, além de concordar com as palavras do mascote, tá? Eu tenho mais algumas ressalvas para falar nesse filme, para falar desse filme. Na verdade, assim, eu vou fazer uma piadinha e dar a minha nota, ok? Pegue uma história que já foi contada mais de uma vez, pegue um ator, faça uma história ruim com essa história, pegue um ator muito foda para tentar empurrar isso goela abaixo dos seus espectadores e veja tudo dando errado, tá? É isso que a Múmia acontece. Não tem o que fazer. Ele até tem algumas partes técnicas agradáveis, mas assim, imagina um filme bem feito de uma história sem graça. E essa história é completamente sem graça. Você não consegue comprar a ideia do protagonista. O protagonista faz coisa errada o tempo todo. Teve algumas vezes em que eu pensei assim: esse cara é um estúpido e ele vai morrer. Ele morreria se ele não fosse o Tom Cruise, se fosse qualquer ser vivo naquele filme.
Enfim, exato. Como diz o William ali, ele é o galã, né? Então não tem como dar menos nota do que, não tem como dar mais do que um selo de não perca seu tempo assistindo isso. E como fez a Múmia, como fizeram com a Múmia no filme, enterramos o universo cinematográfico de monstros da Universal nesse filme. Vamos falar do próximo, que é menos pior? Sim. Só queria fazer um comentário aqui me corrigindo, né? Eu vi aqui um comentário do Anderson e agora eu lembrei, né? É o Dr. Henry Jekyll que se transforma no Senhor Hyde, que é ali o Sim. personagem do Eu, médico monstro. História maravilhosa, por sinal, recomendo muito a leitura para quem não leu, e é curtinho, então é bem rápido de ler. sim, eu li ele meio que numa tarde. O, o Lucas disse: nunca subestime um homem na seca. É, porque o Anderson tá comentando que comentou que achou sexy o Tom Cruise beijando a, beijando a múmia mumificada, a múmia velha. Ok, vamos lá. Pessoas diferentes, pessoas de gostos diferenciados a gente vê por aqui. Eu só tenho um comentário para fazer sobre algo que você falou, mascote. O problema é que eu não lembro o que você falou e era uma correção que eu precisava fazer, mas deixa, quando eu lembrar eu te corrijo. Ok. Vamos passar para o Muito bem. próximo filme. Certo. Quer fazer a E- chamada? Esse filme eu vou fazer a chamadinha dele porque você vai falar mais dele, porque eu não vi. E eu vou falar para vocês porque eu não vi, não é uma piada, tá? Eu não vi Agora porque que eu entendi. eu tô on fire hoje, meu amigo. Enfim, eu não vi porque eu não gosto de filme de terror. Mas você não viu porque estamos falando de Homem Invisível. Ai, que horror. Eu não vi essa chegando. Você não viu ela chegando porque era uma piada invisível. Tá, chega. Alguém me segure. Ai, caramba, não é Ave Maria, mas tá cheio de graça, hein? É isso aí. Esse E filme o de homem. terror, Opa, ficção, fala. suspense, dirigido por Lee Whannell, e tem em seu elenco Elizabeth Moss, Oliver Jackson Cohen e Harriet Dyer como os protagonistas. É um filme de 2 horas e pouquinho, né? 2 horas e crédito, né? 5 minutos ali é crédito. Tá? Teve um orçamento de 7 milhões e arrecadou caraca, 134 milhões? Nossa É. senhora. Se as pesquisas que eu fiz não estiverem erradas, o que é bem possível porque eu sou um animal, mas se não estiverem erradas, foi isso mesmo. Ele fez um sucesso bem grande. E curiosidade aqui, esse Lee Whannell, eu não faço ideia de como falar esse nome, ele também foi ele que dirigiu o Aquaman. Legal. Na filmografia dele Aquaman também é tem médio, um. né? É, na filmografia dele também tem lá alguns os Jogos Mortais de Jigsaw, pelo que eu vi. Pera, E estou repete. falando, na filmografia dele também tem os Jogos Mortais Jigsaw. Ah, legal. É, agora, então, sobre esse filme, cara, eu vou confessar antes de mais nada que ele me surpreendeu. E de maneira bastante positiva até. Porque Hum, não é o tipo de filme que eu gostaria normalmente, né? Que é um filme de terror, e eu já assisti outros filmes do Homem Invisível e eu achei eles bem blé. Sabe qual é? uhum. Mas sobre o que se trata, então, a, neste filme, a nossa querida protagonista, Cecília, interpretada pela Elizabeth Moss, ela tem um relacionamento abusivo com Adrian, um bilionário, um engenho bilionário, playboy, mas nada filantropo, pelo que é falado. E um belo dia ela decide fugir, literalmente fugir de casa, e se esconder na casa com alguns amigos para tentar se ver livre desse embuste. E pouco tempo depois ela recebe a agradável notícia de que seu ex morreu. Ele teria tirado a própria vida, né? Porque ele não aguentou ficar sem ela, a rejeição que ele sofreu. E ela teria ali uma herança bastante generosa para receber. Acontece que depois disso, ela passa a ser perseguida. Coisas estranhas começam a acontecer, de inexplicáveis começam a acontecer na vida dela. E ela, que já demonstrava ali uma certa paranoia, né, em relação ao namorado, né, até pintando.
pintando a câmera do notebook para se esconder, para evitar ser hackeada, para ser observada, ela ela fica paranoica e começa a achar que ainda está sendo perseguida pelo namorado supostamente morto, né? Supostamente assim, eu falo agora já indo já para minha análise e opinião do filme. Supostamente eu tô até sendo um tanto quanto generoso aqui, né? Porque, se eu não me engano, né? Até pelo nome, o Homem Invisível, já, e o trailer até entrega um pouco que não tem, ela não tá sendo só paranoica. Realmente tem alguém invisível perseguindo ela. E aqui já fica já a minha primeira crítica ao filme, né? Ele poderia não ter deixado tão evidente até na propaganda que realmente tem alguém invisível atrás dela. O filme, se você ver o filme, você provavelmente, talvez concorde comigo, provavelmente, talvez, quem sabe, um dia concorde comigo que ela ele desenvolve muito bem essa paranoia dela, mas ele perde por entregar que não é só uma paranoia gratuita, que realmente tem alguém ali atrás dela. Se ele tivesse investido mais nesse lado desse suspense, o filme seria bem mais legal. Não que ele seja ruim, pelo contrário, ele até que é muito bom. Acho bastante interessante, né? Principalmente aqui, ele usa muito de ficção científica, né? Eu vou dar aqui Posso dar esse spoiler, Mal? O que você acha? Ah, mano, o filme é desse ano, né? Dá uma segurada. Ah, cara, mas eu precisava comentar disso daqui porque é um ponto que eu acho muito legal. Manda, vai. Até porque não é um grande spoiler, na verdade, se você prestar atenção no filme, você percebe, né? A invisibilidade do Adrian, que é ele, afinal, que tá perseguindo ela, não é dada por nenhum remédio, por nada, como é nos filmes anteriores, que a pessoa fica com os tecidos invisíveis. Ele usa aquela velha história, né? Velha, assim, entre aspas, aquela história, aquele conceito mais clássico de um traje que ele capta o que tem atrás de você e mostra na frente, e assim ele faz captando tudo que tá ao seu redor e tipo usando isso daí pra te camuflar. E isso Sim. até que é bem interessante. O traje em si, quando ele aparece, ele vai aparecer no filme, ele é composto por milhares de câmeras, né, que captam e retransmitem tudo. Fica aqui o questionamento, né? Quão boas tem que ser as telinhas que você usa para retransmitir essa imagem em definição alta, definição e qualidade bastante para enganar o olho humano, né? E perfeitamente, porque o tempo inteiro o Adrian tá com várias pessoas na sala junto dela e ninguém percebe ele de maneira alguma. Fora que o Adrian é ninja, né? Porque o cara tá na sala, ele não faz um som, ninguém ouve ele respirando. Ninguém ouve ele, ninguém vê ele pisando nem nada, só ela que vai começar a prestar atenção nesses detalhes. Uhum. Além dele ser super forte, porque ele agarra as pessoas e bate nas pessoas como se elas fossem feitas de papel. Mas, sei lá, talvez isso aí seja aquele superpoder clássico que você recebe quando você é o vilão de um filme. É, O superpoder de socar todo mundo a hora que você quiser. Menos o é protagonista no final do filme. exatamente. É tipo isso daí, exatamente. O filme, ele tem um desenvolvimento interessante, mas como eu comentei, ele perde um pouco por ele abandonar muito rápido o suspense e partir bastante rápido ali para um filme mais de ação, principalmente a partir da metade pro final, ele larga essa coisa de tentar convencer quem tá assistindo de que já fugiu, não, a Cecília, ela tem algum problema e passa investir nesse lado dela ser problemática e investe logo no fato de que realmente tem alguém atrás dela e ela tentando se livrar dele. Mas a resolução do filme até que ela é interessante, apesar de que eu achei ela previsível, né? Eu não vou contar o final do filme em si, porque o final talvez seja aí a parte mais legal. Pessoalmente, depois de um certo ponto do filme eu comecei a passar raiva, porque é, é muito agoniante você saber o que tá acontecendo e, ao mesmo tempo, ninguém vê o que. Ninguém. Assim, nossa, que piada horrorosa que eu fiz sem querer. Ninguém perceber o que tá acontecendo de errado, sabe? É muito agoniante e até mesmo dá muita raiva de ver como a Cecília fica sozinha durante o filme inteiro. O filme inteiro não, mas pô, o filme, como ela fica sozinha depois na segunda metade do filme. É, Para. Opa, pode falar.
Não, eu ia comentar que meus queridos espectadores, meus fãs, vão ficar sem a minha análise técnica super abalizada, porque eu não é uma piada, como eu disse. Eu não vi esse filme mesmo, eu não posso falar nada. Então, continua, Mascote, com sua análise, É por favor. bom, viu? Você falou que não gosta de filme de terror, mas esse filme ele usa muito, ele usa até que bem pouco de terror, ele é muito mais um suspense. Não sei se suspense te desagrada tanto quanto o terror, né? Mas. Não, eu não acho divertido, tá ligado? Suspense pra Aham. mim é abrir a fatura do cartão de crédito. Ou terror é ver a nota fiscal da compra do mercado no final do mês. Então, assim, por isso que esses filmes não me agradam, entendeu? Tem coisas mais Aham. assustadoras do que um cara invisível. De fato, de fato. Faz bastante sentido. Boleto, Mas, boleto assusta. então, para esse filme, eu dou 4 selos de Tony Stalker. Essa piada foi boa. Essa é legal, né? Tony Stark porque o Adrian é um super gênio, ele cria ali o traje invisível. Apesar de, será que é tão difícil assim? Porque, tipo, você tem que fazer o quê? Tipo, colar 7.000 GoPro uma na outra e vestir elas, aí você só tem que ter uma tela Ultra HD 8K pra ficar atrás Uma dela em não, questão de... milhares de telas Ultra HD 4K, flexível e que não fale nunca, porque se der uma faíscazinha, um chiado, uma perda de sintonia, perde o sentido. Então é melhor já não... Eu ia falar de pegar um monte de Galaxy e juntar eles pra fazer isso, mas é melhor não, então, porque senão vai falhar. É... E só um último comentário, né, em relação ao Homem Invisível. Eu li um rumor, mas não sei até dizer até onde isso daí pode vir ou não a se concretizar, né? Que talvez esse filme pudesse ser a salvação, então, do universo sombrio que a Universal queria criar. Não sei dizer, né? Até porque ele difere bastante dos outros, que tinham uma temática bem mais sobrenatural. Esse já tem uma temática bem mais pessoal, né? Tratando de um drama bastante real, inclusive, né? De relacionamento abusivo, com um final que eu pessoalmente achei até certo ponto catártico, né? Com a situação se resolvendo de maneira bastante prazerosa, na minha opinião. E ele tem um finalzinho ali até relativamente aberto para uma possível continuação. Pessoalmente espero que não, porque eu não sei porque, como esse filme poderia continuar, mas fica aqui a dica, é um filme que vale bastante a pena assistir. Então, se você puder, veja O Homem Invisível, porque esse mascote deu 4 selos, é possível que seja realmente bom. O Davi não costuma errar com frequência. Então, pelo menos nas opiniões dele, pelo menos em alguns filmes. Mas Vai ele rolar gosta de. Você gosta de One Piece, mascote? Cara, não gosto nem desgosto, O mas mascote não costuma errar nas suas opiniões. Eu dou muito valor à opinião dele, ele tem muita razão nos gostos dele, tá? mas quando eu vejo os Então, fãs de One Piece na internet eu desgosto, porque né? Lógico. Cara, eu preciso falar alguns comentários aqui que tá fantástico, tá? O William disse que o nome desse personagem do Adrian deveria ser Tony Stalker Pro Skater Serial 2. Na verdade, eu tô aumentando a piada para fazer mais sentido, tá, William? Desculpa. Uh, quem mais? Quem mais? As piadas aqui estão muito boas, tá? O William falou que você não viu a nota que você estava dando e que se alguém não conseguir ver, ele já sabe qual é o problema. Deixa eu ver quem mais. O Anderson gostaria de uma história sobre um zumbi invisível. Um zumbi invisível que morde alguém e quando esse alguém se torna um zumbi, ele também se torna invisível. A gente pode chamar a gente pode chamar esse filme de, sei lá, a multidão que ninguém viu. Sei lá, esquece a piada. É isso aí, gente. Esse foi com essa piada horrível. Eu quero encerrar a pauta sobre a trilogia. Como é que você falou, mascote? Mundo compartilhado sombrio? Na pauta eu coloquei o nome que eu, inclusive, deveria ter sido o nome da live, porque é muito melhor. O Sombrio Destino do Universo Sombrio da Universal. Olha, muito bonito mesmo, hein? Mas Destino, Sombrio, Sombrio Destino também ficou legal. E é isso. Se você. O Zizo deu um nome legal para esse filme de zumbi. Chama Zumvisível. Escrito não é legal, pronunciado não fica tão bom. Galera, O Lucas falou que esse filme existe, chama The The Following, eu acho que ele tá fazendo uma piada.
Mas, enfim, se você gostou, né, se você tem alguma opinião a mais para dizer sobre esses filmes, deixa aí nos seus comentários. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, ou dar um amei, ou dar um hahaha, mas reage aí nos vídeos, que aí o Facebook fala, olha, alguém gosta dessa porcaria, vou recomendar para outras pessoas. E aí outras pessoas vão ver essa porcaria, tá? Então ajuda a gente. Tô brincando, não é uma porcaria, a gente adora fazer isso, tá? A gente faz com muito carinho, com muito amor. Então, Isso, e se curte. você, assim como eu, teria gostado de ver um universo sombrio compartilhado da Universal, comenta comigo. Eu pessoalmente gostaria de ter visto, mas talvez com criaturas mais próximas dos monstros clássicos, como a múmia clássica do filme do Brandon Fraser. Eu gostaria muito de ver um Imhotep tocando terror. Maneiro. Ah, outras coisas. Também lembraram que aqui também tem coisas invisíveis, como a sua garrafa invisível, que eu vou falar que é de água, porque sim, tá? Mas é impossível saber do que é, porque ela fica invisível. Também lembraram que do jeito como a luz bate na minha careca, um pedaço dela também fica invisível às vezes. Eu É, adoro o povo que assiste as nossas lives, mascote. é a garrafa de água de Schrödinger. Ela tem e não tem água ao mesmo tempo até que alguém beba. Entendi. Lucas, o Lucas está perguntando, peraí, já acabou a live? Então, Lucas, a gente tem uma obrigação com o sindicato. É uma horinha, a gente já está estourando, tá? Mas existe um movimento pela internet aí afora. Você vai encontrar no submundo, na Dark Web, que o Anderson, inclusive, lidera um fórum na Dark Web sobre o Nerd em Pauta de 2 horas, tá? Rolou uma hashtag aí e tal. Mas para Nerd em Pauta de 2 horas tem que ter patrocínio. É difícil, tá? A gente ter assunto e preparar a pauta para 2 horas ou mais que isso, né? Vai consumir tempo que a gente não tem. Para isso a gente tem que deixar os nossos empregos. Então, quem quiser patrocinar o Nerd em Pauta, entre em contato com a gente nas nossas redes sociais. A gente faz um acordo bacaninha com vocês. E deixa eu ver o que mais que eu tenho para falar. Compartilhe esse vídeo, mesmo que já tenha acabado a live. A informação está aqui. As pessoas podem querer ouvir o que a gente tem a falar sobre esses filmes. Então compartilhe esse vídeo, ainda dá tempo, tá? Não se esqueça que semana que vem, às 19h15, na quinta-feira, você tem mais um compromisso com este programa, que a gente vai continuar falando agora sobre outros filmes e séries. Beleza? Mascote, diga o que você quer falar para os nossos ouvintes e prepare-se para se despedir. Muito bem, pessoal. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Espero que vocês tenham gostado da conversa, da prosa. E aguardo vocês ansiosamente para a semana que vem com mais uma pauta muito gostosa para discutirmos aqui. E gostei de ver a quantia de interação que tivemos no chat. Espero que os próximos programas também tenham tanta ou mais interação. Principalmente na parte de marcar pessoas. O Will marcou muita gente e muitas empresas, inclusive. Ele chamou a mãe Rússia para assistir a gente, cara. Pessoalmente, eu gostei muito dele marcar o SBT. Ele Muito marcou na obrigado. Igreja Universal, cara. Quer dizer, não marcou porque ele não tinha como marcar, mas apareceu lá. Ele marcou o Drácula. Ele marcou o Universal Studios. Ah, Universal Studios, paga nós. Não paga não. Universal. Não, quiser pagar, Anderson, passou rápido porque a gente se divertiu, cara. Eu tava aqui lendo os comentários de vocês, rachando o bico com as piadas de vocês. Vocês são ótimos. Anderson, William, Lucas. O Cassiano hoje ficou quietinho. O Daniel Williams também não parou de mandar piada. O Zizo entrou um pouquinho mais no final, também mandou as suas piadas. Gente, vocês são fantásticos. Não se esqueçam, 19h15, eu quero vocês aqui de novo. Quero dar risada com seus comentários, hein, galera? Isso aí, pessoal. Valeu, falou. Paga nós, Universal. É isso, gente. Muito obrigado pela presença, pela paciência de vocês. Nos vemos semana que vem e espalhem a palavra do Nerd em Pauta. Tchau! Tchau, pessoal. 10% do cachê do Tom Cruise já me garante, hein?